Senhor Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia. Senhor Luiz Fernando Santos Reis, presidente da AERJ, Associação de Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Luiz Fernando Pires, presidente do Sinduscom Minas Gerais, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais. Senhor Jorge Luiz Salomão, vice-presidente do Sinduscom Distrito Federal, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal. Senhor Camil Eide, presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo. Senhor Jefferson Dias de Souza, diretor da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Senhor Juliano Dragoni, presidente do Sindicom, Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgotos. Senhor Eduardo Sampaio Nardelli, presidente da ASBEA. Agora, então, para compor a mesa dos nossos copatrocinadores, chamamos o senhor Maurício Moraes, gerente da Case Construction. Edgar Tacano, gerente da Autodesk Brasil. Senhora Gabriela Matar, gerente da Potencial Seguradora. Senhor Sérgio Bandeira de Matos, diretor da Isoeste. E o senhor Guilherme Ramos, diretor da Feira Brasil Road Expo. Agora, então, chamamos o diretor editorial da revista O Empreiteiro, senhor Joseph Young, para saudar aos presentes. Excelentíssimo senhor Tarsilo Vale, diretor do Sinicom, excelentíssimo senhor Márcio Alberto Cancelara, vice-presidente da BEME, ilustre senhor José Luiz Amarante, vice-presidente Sinaenco, nas suas pessoas eu cumprimento também os outros representantes das entidades estaduais e nacionais, minhas senhoras, meus senhores. Abrimos esse encontro anual, que já virou tradição no nosso setor, com o lançamento da edição 521 da revista Empreiteiro, que traz o ranking da engenharia brasileira desse ano. Queremos abrir esse encontro com uma afirmação que parece simplista, que a infraestrutura sempre esteve ligada à qualidade de vida da população. Onde há infraestrutura funcionando, a qualidade de vida melhora e aumenta a autoestima da população. Já onde ela falha, Deus me livre. E a infraestrutura volta ao cenário reivindicada nos protestos que ganharam as ruas no início de junho passado. Foram bandeiras dos protestos o transporte de massa deficiente, a necessidade de investimentos em hospitais, mais escolas, mais habitação e uma melhor aplicação, uma aplicação honesta dos recursos públicos.
Inspirada por essas demandas, a revista, na edição que logo mais os senhores terão em mãos, olhou para além de Brasília e foi buscar ao longe, nas fronteiras regionais, os exemplos do que significam obras que transformam o Brasil real. Para se ter uma ideia do peso dos estados na economia brasileira e no mercado de obras públicas, fizemos recentemente uma comparação linear. Enquanto a União pagou 11,3 bilhões de reais para mais de 1.000 construtoras e empresas de engenharia na rúbrica Obras e Serviços em 2012, os estados realizaram mais de 16.000 concorrências públicas nesse mesmo ano. Como o limite legal para se realizar a concorrência pública é o valor de R$1,5 milhão de reais, os estados, seguramente, teriam movimentado muito mais do que os 24,5 bilhões de reais por essa conta, no ano de 2012. Isso significa obras que estão sendo feitas e que é necessário avaliar o impacto dessas obras estaduais que estão provocando no Brasil real. Por conta da expansão econômica em diversas regiões do país, encontramos nesta edição realidades instigantes. Um polo de celulose que toma forma em Imperatriz, no Maranhão. A diversificação industrial que se amplia junto aos portos de Pecém, Suape e Camaçari. Na cidade de Goiânia, ainda em Pernambuco, começa a nascer um complexo industrial pioneiro com as fábricas da Fiat e da Hemobras. E em Niterói, encontramos o maior centro de construção naval do país, que se consolida trabalhando para a indústria petrolífera, com os olhos já voltados no pré-sal. Apesar desses e outros empreendimentos que movimentam a nossa economia, a infraestrutura brasileira continua capenga. Veja o caso da rodovia Cuiabá-Santarém, que é estratégica. Ali, centenas de quilômetros ainda não têm pavimentação e o transporte de grãos é realizado em condições precárias de segurança. Nas cidades, o transporte público prossegue deficiente. Embora estejamos com a Copa e a Olimpíada batendo à nossa porta, o governo insistia ainda no trem-bala, cuja licitação acaba de cancelar, ao invés de ouvir as vozes das ruas e investir no metrô, nos trens urbanos e nos outros modais de transporte de massa. A revista captou ainda nesta edição, em diversas áreas da engenharia, preocupações com a insegurança urbana e o número insuficiente de engenheiros que formamos nas nossas escolas. São exemplos dessas questões que estamos publicando nesta edição. Queremos aproveitar esta oportunidade para saudar as empresas de engenharia aqui presentes, representadas por essas entidades, que apesar dos problemas aqui mencionados, incluindo as falhas de gestão que vêm retardando as novas concessões em diversas áreas, essas empresas continuam em seu esforço em favor do crescimento do país e do aprimoramento das suas competências técnicas. As empresas referenciadas no ranking da engenharia brasileira são exemplos de que podemos construir um país melhor. Mas para isso, não podemos deixar que interferências políticas menores continuem obstruindo a modelagem de um projeto de nação, que pode se inspirar muito bem na visão de estadista do presidente JK nos anos 60. A população e todos nós
ambicionamos um país melhor. Convidamos a engenharia brasileira a se mobilizar para tomar iniciativas na articulação desse projeto de nação, que vai servir de norte para as gerações futuras. As ideias podem, sim, produzir mudanças radicais. Muito obrigado. Bom, prezadas senhoras e senhores, neste momento queremos prestar, por intermédio de um grupo de engenheiras, uma homenagem às mulheres brasileiras que ao longo dos anos vêm atuando na engenharia de nosso país, colaborando para que ela se desenvolva nas suas mais diversas modalidades. E as nossas convidadas receberão o diploma Professor Flávio Miguel de Mello, que foi presidente do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens. Participou tecnicamente de 57 empreendimentos hidrelétricos no Brasil, África e Europa. E continua uma trajetória marcada pela dedicação em tempo integral às causas da engenharia. As nossas convidadas, por intermédio das quais estamos homenageando a mulher na engenharia, são Liede Bernucci, Liede Bernucci é mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com atuação marcante na área de infraestrutura de transportes. E é possível que ela tenha sido mestre de muitos aqui presentes. Então, ela recebe o diploma das mãos do senhor Nildo Carlos Oliveira, editor da revista O Empreiteiro. Vamos então à nossa próxima homenageada, Sueli Baquerete Bueno. Sueli é formada pela Politécnica da USP e começou sua vida profissional no escritório Roberto Rossi Zúcolo. Em 1980, passou a integrar o quadro do escritório técnico Júlio Cassoi e Mário Franco e é presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a ABES, e ela recebe o diploma das mãos do senhor Maurício Moraes, gerente da Case Construction. A nossa próxima homenageada é Iria Lícia Oliva Doniaki. A Iria é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atua em tecnologia do concreto desde 1986 e atualmente é presidente executiva da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, a ABSIC, e diretora de cursos do Instituto Brasileiro de Concreto, o IBRACON. E ela então recebe o diploma das mãos do Edgar Tacano, que é o gerente da Autodesk do Brasil.
A nossa próxima homenageada é Olgarita Prado Godoy Riviera. E ela tem um histórico bastante amplo, com passagens e trabalhos importantes em empresas tais como Santa Bárbara Engenharia, Construcap, Constran, Rocktiff do Brasil e atualmente na Tomé Engenharia. E em diversas ocasiões rompeu o tabu segundo o qual determinado só por trabalhos que seriam bem realizados se fossem por homens. Então, ela recebe essa homenagem das mãos de Gabriela Matar, gerente da Potencial Seguradora. E a nossa próxima homenageada é Maria Beatriz Hopf Fernandes. A Maria Beatriz já atuou na direção e coordenação de projetos de grande porte em diversas áreas da engenharia. Ela foi consultora junto a agências multilaterais, tais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Hoje é presidente da Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura. E ela, então, vai receber a homenagem das mãos do senhor Sérgio Bandeira de Matos, diretor da ISOeste. A nossa próxima homenageada é Lilian Valentim. A Lilian Valentim é engenheira química formada pela Universidade Federal de São Carlos. Tem mais de 25 anos de experiência em gerenciamento de projetos nos segmentos de óleo e gás, química e petroquímica, mineração e metais, papel e celulose. E é diretora da Associação Brasileira de Engenharia Industrial, ABEM, e presidente da empresa CFPS Engenharia e Projetos. E a Lília, então, vai receber a homenagem das mãos de Guilherme Ramos. O Guilherme, que é o diretor da Brasil Road Expo. Dando sequência, então, à nossa homenagem, a nossa próxima homenageada é Rosana Tiba. A Rosana é engenheira civil com especialização em gerenciamento de projetos. Tem sólidos conhecimentos na elaboração de laudos técnicos de avaliação estrutural de obras civis e pertence ao quadro do grupo Concremate. E é diretora da Divisão de Manutenção de Estruturas Civis, Equipamentos Mecânicos e Instalação Industrial. E ela recebe, então, a homenagem do senhor Darcilo Vale, que é o diretor do Cinecom.